Show de bola. E aí, Thales, conta pra gente um pouquinho dessa tua carreira, como que foi essa tua ascensão pra você ser campeão tantas vezes. Você começou molecão também, 4 anos, se não me engano, né? Eu comecei bem novo, tinha 4 anos, comecei de PW 50, aquela Yamahinha. Começou bem já. Comecei. Na época era bem, se comparar as cinquentinhas de hoje, né? Mas era o que tinha na época, né? Ela é uma motinho bem. Não tanto para competição, né? Pouca suspensão, se for comparar aquelas KTMzinhas de hoje. Mas comecei bem pequeno, né? Eu cansava na moto. E eu tenho uma irmã gêmea, né? Sim. E a gente ficava brincando no prédio, só que ela começou a competir 2 anos depois só, ela começou em 96. E aí, meu pai sempre gostou de moto, mas nunca foi profissional. Nunca... É isso que eu ia perguntar, quem que pôs você no esporte, quem colocou você no esporte? Meu pai sempre gostou e a história era que ele tinha moto de rua e tinha moto que ele andava, fazia trilha, os enduros em São Paulo. E aí quando... ele chegou a competir de... mas era tudo diversão, nada sério. Uhum. E aí, quando ele chegava do trabalho, todos os dias tinha que descer, a gente morava em prédio na época, aí tinha que descer na garagem, tinha que ficar andando lá embaixo, pôr na moto, para cansar e dormir. E aí ele falou, putz, parece que ele gosta mesmo. Aí, eu tinha 4 anos, ele me deu uma moto no Natal, Papai Noel, né? Aí eu ficava andando na garagem, ia pro sítio da família, levava pra lá, ia pra praia, levava a moto. Uhum. E eu acho que mais ou menos no meio do ano já fui pra primeira competição, em 95. E aí gostei. Já foi molequinho pra competição já. Já comecei logo no primeiro ano eu já fui correr. E aí, acho que no segundo ano ele já tava vencendo prova, já tava me destacando bem. E aí ele parou, porque a gente era muito pequeno, né? Então ele ficava correndo muito atrás na pista, depois tinha a prova dele. Aí ele falou, Ele cansava mais que vocês na pista. Ele falou, se vocês vão correr, eu vou vender a minha, porque não dá pra fazer tudo. Aí minha irmã começou também, gostou. E aí eu de pequenininho eu ganhava bastante paulista, os regionais ali em volta. Tinha muito campeonato naquela época. Eu nem coloquei aqui no anúncio de vocês na parte dos hotel de Paulista, mas tem bastante coisa lá também, né? Não, fui bastante vezes campeão paulista. E aí minha irmã correu dos 6 anos até os 16, que era o último ano de oitentinha. Aí já tava naquela época de festa, fim de escola e tal. Aí a gente falou, ó, vai pra festa, não vai pra... Porque a próxima já era brasileira MX3 e tal. Aí Sim. a gente não incentivou muito. Aí ela foi entrando em faculdade, foi dando uma desanimada e parou e eu continuei. Só que eu comecei a treinar mesmo de semana, ter uma rotina mais puxada só depois dos 11, 12 anos. Tá. Porque meu pai tinha trabalho fixo, assim, não tinha tempo durante a semana e eu só andava de fim de semana. E nesse período que você já foi até campeão pequeno, tudo, você não tinha nenhum treinador? Não. Era sempre o meu pai me dando dica, base. Caramba. A gente fazia muito treino técnico, 8. Eu andava pouco em pista. Meu pai não tinha muita noção de salto, então ele nem me cobrava muito. Isso me segurou um pouco quando eu estava desenvolvendo de categoria. Eu sempre tinha dificuldade para saltar, mas era coisa que eu fui ganhando confiança com o tempo. Com o tempo. E aí, depois dos 12, ele viu que era o que eu queria mesmo, que a gente precisava começar brasileiro, já tinha patrocínio, já era SW, tinha alguns outros. E aí ele falou, a gente precisa começar a treinar sério, porque só de fim de semana... Não vai render. Porque quando não tinha corrida, a gente treinava sábado e domingo, e quando tinha corrida, a gente ia pra corrida, então era muito pouco de moto durante a semana. Aí a gente tinha até uma equipe nossa que chamava Kids na época, era eu, minha irmã, meu primo mais velho... Levou a família inteira. Tinha uma molecada, tinha uns 9 moleques que andavam de São Paulo ali. Sim. Até hoje a gente é amigo e tal, foi uma época bem legal da minha vida ali, da carreira. E aí comecei o brasileiro, meu primeiro ano acho que foi 99, mas eu fiz acho que 2 provas só. Aí 2000 também fiz algumas, 2001 foi meu campeonato inteiro. Aí eu já acabei entre os 10, 2001, aí 2002 eu fiquei em quarto, e aí 2003 eu tava disputando o título, mas aí eu quebrei o braço durante o ano. Eita. Perdi algumas vitórias na última volta, foi difícil. E aí eu fui vice, o Anderson Cidade foi campeão. E aí eu já entrei bem animado pra 80, já subi que agora é júnior, né? Antes era 80.
E aí eu já entrei bem forte, já ganhei etapa, acho que eu ganhei 2 no ano, se não me engano. O Wellington foi campeão nesse ano e eu andava de KTM. Aí o Wellington saiu da Honda, foi pra MX2, né? Subiu, saiu da categoria, subiu pra MX2 como Honda e eu entrei no lugar dele. E aí nesse ano de 80 eu fui bem competitivo. De 14 provas oficiais eu ganhei 12. Caramba. Eu ganhei 6 de 8 do brasileiro e do paulista eu ganhei 6. Em 2005. 2005. Um dos melhores anos aí dele. Eu tava bem forte, assim, fisicamente, tecnicamente, e isso me ajudou a subir com nome pra MX2. Sim. E aí eu subi já oficial Honda, e primeiro ano foi difícil, eu me machuquei bastante, porque eu era bem pequeno, ainda sou, né, mas era bem magrinho, e queria andar junto com eles, não tinha força, acabava caindo, me quebrei bastante. Mas ainda consegui alguns pódios no primeiro ano e aí foi subindo. Em 2008 eu fui campeão brasileiro de novo na MX2 Júnior. E aí em 2009 já consegui minha primeira vitória MX2 como profissional. Foi indo. Tenho boas histórias aí, graças a Deus. Uma boa carreira que eu julgo. Você pegou uma das melhores. É que eu acompanhei mais a fase de vocês, assim, diretão. Hoje em dia eu estou acompanhando novamente, né? Mas você pegou bem a direção forte, né? do Jean, do Nando, Wellington. E nessa época que você estava falando não era igual hoje, né? De 2 baterias de cada categoria. Não. Era uma e uma e todo mundo corria tudo, né? Tudo. Então era bem disputado. Esse tempinho era top. Eu lembro que aqui, quando teve a final em 2006, atrás acho que era o Macro, não era ali que teve? Onde teve o brasileiro de Supercross. O brasileiro de Supercross, aham. Mas teve o motocross a final em 2006 ali. Eu entrei pro ramo de motocross em 2008, se não me engano. Ah, tá. Que eu comecei a acompanhar. Foi a final lá, era uma pistinha bem pequena, até pra brasileira era pequena. E esse dia eu fiz segundo, foi o meu melhor resultado no ano na final. E se você olhasse quem tava correndo, era muito forte a categoria e foi bem legal. Eu acompanhei vocês mais de perto nesse modo, porque foi bem na época que eu comecei a trabalhar com o ramo, né? E daí foi a hora que eu comecei a conhecer os pilotos, quem que eram os ponteiros, quem que eram os caras ali da hora, do momento ali, né? E você, Renica, como que surgiu essa paixão pelo motocross aí? Como que aconteceu? Eu comecei a andar com 8 anos, um pouco tarde, né? Mas eu comecei só pra brincar num sítio de um amigo nosso. E aí nós tínhamos tipo um zero grandão, com 2 mesinhas. E aí nós ficava andando ali. E ficava ali, andando. E aí quando veio meu pai comprou uma motinha melhor. E eu fui pra uma corrida. Daí na minha primeira corrida lá eu fiz 4º. Daí já se destacou já. Caraca, né? Daí foi indo, e eu fui, tipo, treinando mais, treinando entre aspas, né, porque eu só ia pra pista... Brincar assim também. Só nem sabia o que era competição. Qual foi a primeira motoca? Foi uma, nem sei, lá do Paraguai. A chinesinha? Nem, não sei mesmo, sério. Ela era azul, pequenininha, mas não era. Não tinha marca? Não tinha marca. Aí depois meu pai foi comprando outra, daí eu fui andando, daí comprou outra, eu fui andando. E no meu primeiro ano, tipo, andando... Salve. Pelo amor de Deus, cara. Salve. No meu primeiro ano andando no Campeonato Gaúcho, aí eu fui vice-campeão gaúcho no meu primeiro ano. E aí fui indo. E... quando veio, eu tô aqui, né? Tô onde eu tô. Eu olhava assim, tipo, o Thales, o Getro, o Hector, andando e eu pensava, nossa, um dia eu vou estar lá. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. E aí agora eu tô aqui, nossa, é muito massa. Agora a pressão aumentou um pouquinho mais agora. Que massa. Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor.